Essa pergunta do ser ético, ela persegue toda a nossa disciplina. Essa pergunta eu posso fazer para vocês em um primeiro dia de aula e posso fazer no final do semestre. Certamente, a partir do acesso às informações e às situações de vida, a gente vai ajustando esse pensamento do que é ser ético. Então, sobre essa questão do ser ético, e que é uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão nem sempre ela é fácil. Eu diria que ela é sempre complexa, porque vocês vão perceber que os caminhos irão aparecer e as decisões deverão ser tomadas por nós, e nem sempre essas tomadas são simples. Às vezes, nós temos 2, 3 ou mais opções de caminhos para seguir. E muitas vezes o ser humano tem a sensação que quando ele escolhe por um caminho e abre mão de outro ou de outros, muitas vezes existe uma certa angústia de pensar que o caminho que você descartou seria o melhor. Só que a gente nunca vai saber, porque a gente não vai ter aquela experiência. Então, é importante que nós possamos conhecer as bases teóricas, os pressupostos teóricos sobre ética, para que a gente possa, juntamente com todos os valores e princípios que fazem parte do nosso caráter e da nossa educação e da nossa vida em sociedade, ou seja, quando a gente tem a possibilidade de exercer a nossa cidadania, que a gente possa ser livre para tomar decisões, na verdade, e que não exista essa angústia de tentar buscar em caminhos que nós abrimos mão, buscar neles situações que poderiam ter sido melhor do que aquelas que aconteceram. Então, na verdade, a gente vai ser livre para pensar, para fazer uma avaliação, para tomar decisões e para escolher. Então, a gente vai escolher esses melhores caminhos. Obviamente que cada um de nós vai passar por situações diferentes. Então, não dá para a gente querer, muitas vezes, fazer ou pensar que deveria ter feito de uma forma diferente do que a gente fez. Porque a gente fez baseado em todos esses valores que fazem parte de nós enquanto pessoas. Então, essa palavra do ser ético, se a gente pensar na origem das palavras, na etimologia, quando a gente vai buscar o significado dessas palavras na sua gênese, então a gente vai ter ética e moral como coisas semelhantes, que dizem respeito à mesma coisa. Ou seja, para o pequeno, ética e moral está relacionado e diz respeito ao modo como as pessoas devem agir em relação à sociedade em que elas vivem. Ou seja, é esse entendimento que toda a nossa tomada de decisão ela vai surtir efeito sempre para um coletivo. Então, não adianta, nesse sentido, pensar qual seria a melhor decisão para vocês, desconsiderando o impacto dessa decisão ou dessas escolhas para as outras pessoas que fazem parte do cotidiano e do dia a dia que vocês estarão se interrelacionando. Então, de maneira geral, ética e moral, elas têm a essência, a mesma essência. A gente vai buscar na ética o entendimento que ela é uma construção teórica, ela é uma reflexão de certo ou de errado, de faço ou de não faço, e a moral vai ser a consciência diante dessa ética. Logo, a gente poderia dizer que o objeto de reflexão da ética é justamente a moral, é justamente a ação, a conduta das pessoas quando estão se relacionando. Então, o pequeno ele traz esse entendimento. Então, do ponto de vista etimológico, nós vamos ter a ética com a origem do grego, onde ele traz que o ethos seria o modo de ser ou o caráter. Percebam que, quando nós estamos fazendo avaliações de implicações éticas, é muito comum que a gente traga à tona a palavra caráter, que a gente vai questionar o caráter daquela pessoa que agiu da forma que agiu. Então, na essência do termo, o ethos ele vai trazer essa ideia da pessoa em relação ao seu caráter. Já a moral ela vai estar relacionada a mor ou mores, seria o plural, é um termo latim que está relacionado aos costumes,
como as pessoas agem no seu cotidiano. De maneira bem geral e de maneira bem simplista, é comum que as pessoas associem a ética como uma reflexão teórica, e o pequeno ele traz essa compreensão. A ética seria a reflexão teórica, seria o pensamento sobre a minha ação, e a moral seria a aplicação dessa teoria, seria a própria ação, seria a conduta. Então, logo, nesse entendimento simplista, poderíamos compreender a ética como teoria e a moral como uma prática, estando elas estreitamente relacionadas. A gente vai entender a ética também como uma disciplina ou como um ramo de estudo da filosofia que vai ter como objeto de análise justamente o comportamento e a moral das pessoas. Então, a ética ela vai nos dar elementos suficientes e essas situações, problemas que nós estamos vivenciando nessas aulas de ética, seja por meio de um texto, seja por meio de um filme, são situações cotidianas que geram implicações, de alguma forma, nós podemos problematizar e tentar uma compreensão sobre a aplicação da ética das pessoas. Já a moral vai estar relacionada justamente com o que essas pessoas fazem com aquela teoria. Então, com a própria conduta. É muito comum que todos os dias, quando a gente liga a TV ou acessa o celular para buscar sites de informações, ou até mesmo nas TVs, quando a gente vai assistir programas de informações, programas jornalísticos, nós vamos ter grandes implicações, grandes problemáticas que podem ser debatidas sobre a ótica da ética e da moral. Então, é muito comum que haja um debate em qualquer situação que acontece, desde situações que a gente pode se deparar no esporte, como situações que a gente pode se deparar no dia a dia mesmo, né? Questões mesmo de violência urbana, questões de trânsito. Então, todas as situações onde as pessoas estão se relacionando, elas são situações que trazem problemáticas que a ética pode ter como objeto de estudo, ou seja, o comportamento humano, como as pessoas agiram, e aí uma série de questões podem ser levantadas para essa compreensão. Para pequeno, ele traz a ética como essa teoria, como essa reflexão, como esse pensamento, como essa possibilidade racional e não instintiva que temos de argumentar e de problematizar e de, a partir de uma série de situações, tomar uma decisão. Optar por uma das portas, podemos estabelecer portas como escolhas. Nós temos várias escolhas, várias portas que podem ser abertas. E a gente vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão vai estar relacionada com os valores que nós carregamos dentro de nós e que nós construímos desde os primeiros anos de vida. Então, como eu estava falando, a ética, segundo Pequeno, ela vai trazer para nós essa possibilidade de teorizar sobre as questões, de argumentar e de tomar a decisão, e a moral vai ser justamente o que a gente vai fazer com essa decisão. Um conceito bem clássico que o Pequeno traz sobre moral seria um conjunto de regras, mas não é apenas um conjunto de regras teóricas, elas trazem consigo uma questão filosófica que é fundamental, que é justamente as questões que estão relacionadas a cada pessoa. Então, nós temos as regras, nós temos normas de convivência, nós temos normas, os chamados códigos de conduta, que a gente deve seguir para que a nossa vida não seja um caos, para que a gente não tenha desarmonia nas relações que a gente, a cada momento, tem que vivenciar ao longo da nossa existência. Então, a moral é justamente esse conjunto de regras, princípios e valores que são determinados e que são normas para uma vida em sociedade. Então, só se fala em ética porque nós vivemos em sociedade. Se nós fôssemos sozinhos em um planeta, não teria menor sentido se falar em ética. Que para os filósofos da época, e aí ele cita grandes filósofos, ele coloca que já era, naquele momento, já era a ideia das pessoas mais sábias daquela sociedade que aquela comunidade, para sobreviver em harmonia, tinha que ter um mínimo de padrão de comportamento.
Ou seja, a gente está falando aí de obrigações e não só de direitos, para que as pessoas pudessem seguir os chamados códigos de conduta. Então, esses códigos de conduta, eles sempre, desde essa época, eles já foram pensados e até hoje a gente vive numa sociedade que a cada momento está pensando em normas, em regras, em normativas que regulamentem e que, de alguma forma, limitem as pessoas para que elas não façam tudo o que elas querem fazer. Por exemplo, e aí eu vou trazer um recorte histórico, na Segunda Grande Guerra Mundial, aquela Alemanha nazista, entre 1939 até 1945, quando acaba a Segunda Guerra, as pessoas elas eram tidas como cobaias, elas eram colocadas em experimentos, os chamados experimentos científicos, quando, na verdade, elas eram colocadas para tortura, para passar por procedimentos desumanos, e ali existia, dentro de tudo que aconteceu naquele regime de guerra, coisas que jamais deveriam ter acontecido. Então, internacionalmente, pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional se reuniu para colocar limites, para criar códigos de ética ou códigos de conduta, para que, a partir daquele momento, quando se falasse em experiências científicas ou em pesquisas, nunca mais as pessoas pudessem passar pelaquilo que passaram. E, a partir daí, um conjunto de normas foram estabelecidas, mas só para trazer para vocês esse raciocínio da importância de se ter códigos de conduta, de se ter regras de convivência, regras de comportamento em sociedade, porque nós precisamos, sim, de limites, para que a gente não faça tudo o que queira fazer, mesmo que isso venha levar outras pessoas a situações ruins, a situações de dano à saúde e até à vida.